É um prazer estar aqui com vocês, representando as ferrovias, né? Que é uma nova era que estamos entrando aqui nos próximos 30 anos. Meu nome é Ronaldo Nogueira, também já estou com 30 anos já de ferrovia, né? Sou do tempo em que a gente inspecionava olhando a linha num veículo, né? E hoje nós estamos aqui justamente falando em inovação, em tecnologia. De antemão, parabenizar pela última palestra, assim, muita sintonia do que nós estamos vivendo hoje em ferrovia, entendeu? Me senti muito grato por participar e ouvir, porque tem muita sintonia que nós estamos pensando para a ferrovia para os próximos anos. Bom, eu represento a MRS, vou passar aqui 2 slides aqui, rapidinho aí com relação aos dados da empresa. Somos operadora logística, né? Responsável pela malha na região sudeste, né? Envolvendo aí Rio, São Paulo e Minas, e onde representa aí praticamente o maior produto interno do grupo, né? Essa região. A malha da MRS são 1.653 quilômetros de ferrovia, né? Opera os 5 principais portos do Brasil. A nossa frota é composta de 18 mil vagões, mais de 800 locomotivas, e isso representa em torno aí de 20% da frota nacional. A MRS, né, cerca de 30% de toda a carga ferroviária do Brasil passa por MRS, né, Rio, São Paulo e Minas. É uma das maiores operadoras terrestres de container do país. Nossos trens desafogam as estradas e também reduz acidentes, né, e CO2. Tem acesso aos cinco maiores portos, né, e tanto do Rio quanto de Santos, né, sendo de Santos a maior da América Latina. Bom, introduzindo aí com relação ao nosso tema, é importante que a gente está, de uma certa forma ainda, na ferrovia, embrionário ainda, né, com relação aqui no Brasil a esse desenvolvimento, né? Mas a MRS já está inovando nesse processo e está criando um mecanismo da gente entender e desenvolver também. Apesar de ser uma empresa logística, né, de transporte, nós também temos uma área de desenvolvimento dentro da empresa. E estamos justamente implantando essas tecnologias e desenvolvendo com base em todo o know-how e conhecimento que nós temos nos nossos profissionais internos, né, que ao longo de várias décadas aí foram agregando. Qual que é o objetivo principal do projeto, né? Primeiro, desenvolver inspeções de via utilizando o drone. Só para entender a ferrovia, eu vou abordar aqui especificamente uma parte da ferrovia que são os AMVs, né? Nós temos aí, o que é AMV? É um aparelho de mudança de via. Pensando em duas linhas, né, em 2 vias, em determinado momento eu tenho que mudar o trem de uma via para outra. Esse mecanismo que muda o trem de uma via para outra é o AMV. Eu vou abordar aqui especificamente o AMV, ok? Qualquer dúvida depois vocês me perguntam com relação a alguns detalhes técnicos, né, que não é muito comum, alguns pontos que eu vou comentar aqui. E utilizando o que? Essa inspeção? É justamente através das imagens coletadas por drone. Ou seja, você faz um levantamento com o drone, gera as imagens e a partir daí você vai começar a estabelecer uma inspeção nesse componente. Ok? E o objetivo principal nosso é melhorar a confiabilidade dessas informações. Entendeu? Melhorar a confiabilidade dessas informações e, um passo a mais, é desenvolver uma visão computacional para que a gente consiga ter as informações com maior confiabilidade, né? O escopo do projeto, ele parte de uma premissa, entendeu? De como é feito hoje. Hoje é feito de uma forma manual. A gente quer justamente colocar inovação, colocar tecnologia nesse processo, né? Que é feito de uma forma manual. E tudo que é feito manual tem lá os riscos dos erros, né? Então, basicamente, a premissa é essa, da gente
tentar buscar uma informação mais precisa e com menos erros, né? E também eliminar toda aquela subjetividade que tem do erro da pessoa que faz a inspeção e coleta os dados, né? Nós temos hoje em torno de 1.900 NVs dentro da empresa, distribuído entre São Paulo, Rio e Minas, e dividido aí em 23 pontos de núcleos de coordenações, e que cada uma tem uma pessoa que faz. Imagina você pegar todas as informações, cada pessoa trazendo uma informação, consolidar tudo isso numa base de dados e depois isso aí gerar, entendeu? Planos de manutenção, planos de estratégia. Então isso aí a gente tem um risco muito grande, né, de estar imputando alguma informação que não vai ser coerente depois com o investimento ou até mesmo com a estratégia da empresa. Então a ideia nossa é justamente trazer de uma forma padronizada essas informações. Aí só para vocês entenderem mais ou menos aqui, quando eu falei do MV, né? Tem aqui, essa aqui é a chave, é o local justamente onde a gente faz a mudança do veículo, né? Onde muda a direção do veículo. Isso aqui é uma zona de transição, que o veículo percorre, né? O veículo, quando eu falo, eu tenho um vagão. E aqui é um ponto-chave, que é o cruzamento, que é justamente onde ocorre o cruzamento, né? Ou vai para uma via ou vai para o outro, né? Então, isso aqui compõe o objeto do trabalho nosso, né? Isso aqui a gente monitora o quê? A gente monitora os desgastes dos equipamentos, né? Alguns parâmetros geométricos, né? Da condição do MV, para melhorar a confiabilidade desse ativo. Qual que é o maior problema? O maior problema é justamente você pegar essa base de dados e depois com essa base de dados que é imputada ao longo aí de 1.900 componentes, né, por várias pessoas. E você pega essa base de dados e aí tem várias condições que podem interferir nessa captação desses dados. Isso aí que faz com que a gente trabalhe de uma forma, às vezes, não desejada na geração do recurso para manutenção ou até mesmo para investimento. Por quê? Porque você corre esse risco de ter esse erro. E é justamente isso que nós estamos trabalhando, tentar padronizar essas informações, né? Então, o grande problema é justamente a gente eliminar às vezes as inconsistências que existiam no sistema. A gente via algumas informações que chegavam e percebia claramente uma inconsistência entre um equipamento que recebeu uma manutenção, entendeu? E que era para ter um desgaste definido e, no entanto, vinha com uma outra informação que já estava passando do limite de desgaste. Então, tudo isso gera um problema grandioso para a gente. Então, esse era o grande problema nosso, entendeu? Era que a gente refletisse a real condição do ativo, entendeu? Para que a gente pudesse ter condições de traçar um plano de manutenção, de traçar investimentos e realmente acompanhar o ativo. Então, qual que é o projeto em si? É feito o levantamento, certo? Utilizando um drone. Esse levantamento gera imagens, e aí essas imagens elas são processadas, né, utilizando softwares específicos de processamento. É feito as análises nesse processamento, entendeu? Tudo isso dentro de uma célula, e através dessas análises a gente gera alguns relatórios identificando alguns defeitos. Só que isso ainda é feito de forma manual, né? Em todo o processo que a gente está fazendo de forma manual ainda. Ou seja, a gente consegue padronizar todo esse processo, mas ainda de uma forma manual, né? Então, assim, é uma etapa que nós avançamos, entendeu? Mas ainda é feito de uma forma ainda manual. Bom, dentro do projeto, isso aí são dois pontos muito críticos para a gente. Uma é aquela região que eu comentei com vocês com relação ao cruzamento, né? Que aqui são medidas que são extraídas, né? Tem toda uma correlação entre o que está aqui nesses componentes com o que está num rodeiro, numa roda de um vagão. Então, essas medidas aqui têm que casar perfeitamente com algumas medidas, né, de echamento do vagão. Isso que vai garantir a confiabilidade e a segurança operacional. Então, a gente está falando de trabalhar com números milimétricos, né? Que esse é o grande desafio para a gente nesse processo.
Nós estamos falando de milímetros, né? Acompanhar cotas muito próximas de 3, 4 milímetros, né? E buscando isso aí justamente com tanto o drone quanto com os processamentos e os softwares específicos. Okay? E aí são vários componentes que você tem ao longo que precisa ser acompanhado de uma forma rotineira. Né? Rotineira. Então tudo isso aqui é extraído de uma ficha que nós temos que era feita manual. Hoje, a gente, com as imagens, a gente consegue extrair 83% das informações dessa ficha que era feita manualmente. Então, através da imagem, você extrai as informações. Tudo que você tem hoje em 2D, você consegue processar em 2D, você consegue extrair. Nós estamos ainda, né, que é um processo nosso de desenvolvimento, é justamente o vetor Z, né, que é justamente profundidade. Esse aí é um processo que nós estamos também em andamento, que é o grande desafio nosso, né? Mas é algo também que entendo que está próximo. Bom, e aí esses componentes são medidos individualmente, né, conforme essas figuras, né? Então, assim, cada item disso aqui, a gente separa por grupos, e a partir desses grupos, a gente vai colocando, né, subgrupos, e tudo isso para que a gente posteriormente consiga criar colocar uma inteligência nisso aí para que consiga captar todas essas informações bem mais rápido e bem mais otimizado que é hoje. E aí, com base nessas informações, é que vai termos condições de gerir melhor esse ativo. Tá? Então, assim, a conclusão final, respeitando aí os tempos, né, para a gente ganhar, a gente quer justamente, com o drone, né, estabelecer alguns ciclos diferenciados que tem até hoje de inspeções em ANVs, né? Com essa implantação, nós já reduzimos em 35% a mão de obra que se fazia no campo, né? Já reduzimos em 35% a quantidade de pessoas no campo, ou seja, e melhoramos a confiabilidade, né? E o grande passo que nós temos posteriormente é automatizar tudo isso aí, né? Ou seja, a gente colocar inteligência e colocar uma visão computacional para que a gente consiga ver isso de uma forma mais rápida. Ok? Era isso aí.